Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós celebramos o Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Assim se chama este domingo. Notemos que fala dos ramos e fala da paixão do Senhor. Este é o motivo porque há como que duas celebrações contraídas em uma só. Ao início da Santa Missa, ao início da procissão, se reza chamado o primeiro Evangelho, o Evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém. Entrada essa na qual, sem que ninguém tivesse feito propaganda, sem que ninguém anunciasse, o povo simples reconheceu o Messias entrando em Jerusalém. Não é aqui caso de dizer que foi um reconhecimento espiritual, que veio uma luz do alto. O povo de Deus, o povo simples, o povo fiel a Deus, conhecia a profecia de Isaías, que dizia: o grande rei que há de nos salvar vai entrar em Jerusalém, não montado em um cavalo com o poderio militar, mas montado num jumentinho. E este povo então acorre para acolher o Senhor. Quantos destes homens e mulheres e crianças, simples, humildes, amantes de Deus, saíram naquele dia em Jerusalém para cobrir com suas capas, com suas roupas, o chão onde passava Jesus sobre o jumentinho, e cortando galhos de árvores, foram saudando. Por isso a importância da saudação. Domingo de Ramos não é dia de segurar um ramo como um morto, é de agitar este ramo, de saudar o Cristo que vem, o bendito aquele que vem em nome do Senhor. Este os pobres reconheceram, os simples reconheceram. Certamente quantos destas crianças, destes homens e mulheres que saíram à rua para saudar Cristo e já sabiam que Cristo era perseguido pelos sumos sacerdotes, pelos doutores da lei, pelos donos do templo. Quantos que foram sair ouviram: cuidado, tu está te associando com esse Jesus, isso vai acabar mal para ti também. Não? O diabo foi instilando em muitos: não vai à rua, não saúda, tu vai ser visto saudando ele. A guarda do templo está de olho em todo mundo, os romanos estão de olho em todo mundo, o Estado está fiscalizando quem vai e quem não vai saudar Jesus. Abram os olhos, vocês vão ser penalizados. E alguns, sem a coragem e sem o amor, se entocaram nas casas. Não foram saudar Jesus que passava pelas ruas e entrava em Jerusalém. Parece cômico, mas é o que nós estamos vivendo. É o que nós estamos vivendo. Quantas vezes ouvimos de sacerdotes, de bispos, dizendo: vamos fechar as igrejas, dá para rezar em casa, para que fazer esse ajuntamento? Como se nas igrejas não houvesse o distanciamento e os cuidados. Um sacerdote, um bispo, um padre, quem seja, quem quer que seja que diga que igrejas devem ficar fechadas para salvar vidas, não ouviu os últimos evangelhos da Quaresma. Não ouviu que lá no fundo do coração do povo simples, aquele mesmo povo que saudou com hosanas o filho de Davi, eles tinham bem claro: eu preciso manifestar em público a minha fé, e é meu direito, e eu quero manifestar em público a minha fé. E quantos lugares nesse nosso Brasil estão com as igrejas fechadas porque os donos do templo, os escribas, os fariseus, os doutores da lei fecharam e ainda se esconderam sob a autoridade dos romanos, a autoridade do Estado. Quantas imagens nos chegaram esta semana de gente simples, talvez não tenha o que comer e o que vestir direito, que estava à porta das igrejas no Brasil, chorando, pedindo para entrar. Quantas imagens nós vimos?
Isto é de cortar o coração, como também daqueles que quiseram seguir o Senhor e se acovardaram e ficaram com medo. E se uma fé não é para ser vivida explicitamente e claramente, para que serve? Se a igreja não é lugar de estar aberto para acolher o bendito que vem em nome do Senhor e os seus benditos filhos, para que serve? Se um sacerdote diz que igreja não é algo essencial, o que está fazendo nesta função? São meditações duras que temos que fazer, porque conseguiu-se instilar no povo, seja o povo de Deus, seja o povo em geral, que a culpa da pandemia é do povo. E a pessoa com 2 neurônios deve pensar, mas eu estou somente socado em casa como uma múmia, que culpa eu tenho? Instilaram isso na cabeça do povo, e o povo se crê que a responsabilidade é sua, quando é dos governantes que roubaram a não poder mais, e vão continuar roubando. Quando é culpa das autoridades que deveriam fiscalizar essas outras autoridades e não fizeram. Quando é culpa também da nossa passividade, que não cobra nada e só espera receber. E então, esta ou qualquer outra pandemia servirá para uma boa desculpa de fechar todas as igrejas. Nós vemos Brasil afora, ônibus e trens lotados a não poder mais, como sempre. Hospitais sem vaga, como sempre. Mas a culpa são as igrejas. As igrejas devem ser fechadas. Mercados não, porque são essencial. Essencial ao quê? Ao corpo. Em nenhum mercado nós podemos alimentar-nos espiritualmente, porque a igreja não é mercado. Logo no início da pandemia eu dizia, quem sabe mudemos o CNPJ, porque a igreja tem que ter CNPJ, né? Tem que ser fiscalizada pelo governo e pagar tributos e impostos. Quem sabe coloquemos ali, ao invés de serviços religiosos, coloquemos serviços alimentícios, aí podemos estar abertos 24 horas, se possível. É aqui a geração que valoriza mais a saúde do corpo do que a saúde da alma. O verdadeiro cristão valoriza a saúde do corpo e da alma, porque sem corpo e sem alma ele não é ser humano. Mas é a geração que valoriza o ter, o comer, o poder e o prazer. E se nós recebemos o fechamento de igrejas e tantas coisas, é por culpa nossa, não é de ninguém. É porque nós somos passivos. E quando as igrejas reabrem, 99% dos paroquianos dizem, não sabia. E está noticiado em todos os lugares. Mas a notícia da vida alheia do pátio do vizinho ou dos Big Brothers da televisão, isso sabem. Sabem dizer até o nome dos artistas que fazem tal ou qual novela. Este é o nível que nós chegamos. A falta de amor ao Senhor. É isto que do domingo de Ramos vai acontecer no outro domingo. Que nós contraímos de certa forma nessa celebração, quando na segunda parte as leituras do dia não são leituras que falam mais da entrada do Senhor. São leituras da entrega do Senhor e da morte do Senhor, mas principalmente o Evangelho foca, além da morte do Senhor, este capítulo 14 de Marcos foca na entrega do Senhor. Primeiro, por um discípulo, amado e querido como todos, que durante o tempo que seguiu o Senhor, tudo aquilo que era lançado na bolsa comum, as ofertas que eram dadas para o ministério de Jesus, ele roubava. Mesmo assim, continuava amado e querido por Jesus. Jesus sabia que Judas roubava a bolsa comum dos apóstolos e de Cristo do ministério. E depois ainda vende o Senhor pelo preço de um escravo. E depois entrega o Senhor com um beijo. Algo tão digno e tão nobre, um beijo, sinal de amor. Entregar o verdadeiro amor, que é Cristo, por um beijo falso. Quantas vezes nós não fazemos isso também? Quantas vezes nós não fazemos isso também? E trocamos o Senhor não por 20 moedas de prata, o preço de um escravo, mas por menos.
por menos. Trocamos o Senhor por bagatelas, por ninharias, menos que as 20 moedas de prata. Este evangelho de hoje também nos recorda que este Senhor teve que ouvir a multidão insuflada pelos mestres da lei, pelos doutores da lei, pelos sumos sacerdotes, muitos deste povo pagos para acusar o Senhor com falsas acusações. Os evangelhos são sucintos. Quais são as acusações? Não é que Jesus era um revolucionário, como tanta gente que quer politizar a Sagrada Escritura diz. Não era um revolucionário político. Quantas vezes ele disse: o meu reino não é desse mundo, se eu quisesse o Pai enviaria a legião de anjos para derrubar o poder, e não enviou, e não quis. Mas ele diz de uma outra revolução, ele prega uma outra revolução, a revolução do amor, que manda amar os inimigos, que manda entregar o que é de Deus a Deus e o que é do Estado ao Estado, e não colocar o Estado acima de Deus, e não colocar as ordens de homens acima das ordens de Deus. Essa multidão que foi insuflada contra o Senhor o acusou, entre outras coisas, de se fazer filho de Deus, de fazer milagres em sábado, dia sagrado em que nada se podia fazer. Acusaram-no de bruxaria, acusaram-no de feitiçaria, acusaram-no de tantas coisas que sabiam que não era verdade. Quanto receberam estes que acusaram o Senhor? Que relações tão espúrias, tão nojentas havia ali? Hoje nos nossos dias também, há aqueles que não podem ver uma igreja aberta e denunciam, mesmo tendo autorização, e denunciam, e dizem: lá estão fazendo ajuntamento, quando vai ver não há nada de ajuntamento. São estes que entregaram o Senhor. Não é aquele povo simples que no domingo de Ramos reconheceu o Messias pelas profecias da Escritura e saiu à rua para o saudar. Esta multidão que saudou o Senhor no domingo de Ramos é a mesma da qual uma parte dela e as mulheres vão seguir o Senhor no caminho da cruz. Tem muito exegeta de Araque. Para quem não sabe o que é exegeta, é aqueles que estudam e interpretam a palavra de Deus. Tem muito exegeta de Araque nos dias de hoje, até nos manuais e livrinhos que se vendem em nome da igreja, dizendo que aquela multidão que saudou Jesus no domingo de Ramos é a multidão que acusa. Não é a mesma. Basta ler com atenção. Porque o povo simples que foi atrás do Senhor, que o seguiu, que o saudou com ramos de oliveira, que disse: bendito aquele que vem em nome do Senhor, essa multidão. Também muitos deles foram massacrados na primeira perseguição. Essa multidão também foi reconhecida como seguidora do Messias. Essa multidão que foi diminuindo em número cada vez mais, é o sinal dos nossos tempos. É o sinal dos nossos tempos. Cada vez mais, como dizia o saudoso Papa João Paulo II, a igreja vai voltar a ser talvez apenas 12 no final dos tempos. São aqueles 12 fiéis. Lembremos que entre os 12 havia o traidor. Cada vez mais as igrejas vão encolher de fiéis, não de número de pessoas. Número de pessoas é muito fácil, é só fazer um show aí escandaloso de algum padre que aparece gente pelos borbotões. Aí não tem tempo, aí não tem problema de tempo, frio, calor, chuva, geada, não tem problema de ônibus que não vem, não tem problema de horário tarde para voltar. É só fazer um show aí desses padres que não vivem o ministério sacerdotal, mas vivem como cantores rebolantes da mídia. Basta fazer isso. Estes não são os fiéis. Este é o público. É o público que quer distração, não quer recolhimento. Os fiéis verdadeiros são uma meia dúzia, quando muito. E muitos deles
por culpa do fechamento das igrejas, hoje está em crise de consciência e com dor por não poder participar. E nós que temos pernas e braços bons para andar, caminhar, boca boa para falar, quando temos oportunidade, não aproveitamos. Recordemos aqui, entre as tantas leituras da Palavra de Deus que ouvimos durante a Quaresma, quando o profeta Jonas foi mandado pregar sobre Nínive, a cidade, para que se convertesse, ele caminhou dias para lá e para cá na cidade, pregando o arrependimento, porque senão Deus destruiria Nínive. E o que aconteceu, para espanto do profeta? Toda a cidade se converteu. Por isso Jesus usa o exemplo de Nínive. Quando Jesus não era acolhido em alguma cidade, ou quando o procuravam expulsar e matar, ele dizia: no dia do julgamento final, Nínive, toda a cidade de Nínive, vai se levantar e vai acusá-los. No dia do julgamento final, todo o povo de Nínive que se converteu vai se levantar e dizer: tu que tinhas oportunidade, não aproveitaste, condenado seja, banido seja do reino dos céus. Porque o que tenho observado como sacerdote desde o ano passado é que muitos, até da nossa paróquia, que ficam aí se lamentando pelas redes sociais que não tem missa, que não tem isso, que não tem aquilo, quando tem não aparecem, acham coisas mais importantes. O amor a Deus é um amor internetico, apenas na internet. Não é diferente daqueles bandidos e criminosos de alta periculosidade que antes de sair a matar e roubar dizem que Deus me proteja. Não é diferente. Estão usando o nome de Deus em vão. Um católico verdadeiro, um cristão verdadeiro, luta pela sua fé. Sabe que nas nossas igrejas estão sendo tomadas todas as medidas de higiene. E graças a Deus ninguém aqui, dos que vieram agora, foi infectado. Não fica passivo como uma múmia, dizendo: oh, que pena, fecharam a nossa igreja. Mais do que nunca a nossa fé, nos dias atuais, Deus pede que ela seja uma fé atenta, acordada, não uma fé de dormilocos, que entre uma loucura e uma dormida não fazem nada. Vão nos tirar Cristo novamente, e o povo de Deus vai ficar resmungando ou se fazendo de coitado nas redes sociais, e nós vamos deixar. As autoridades civis já viram agora que podem fazer tudo o que quiser. Podem, porque nós deixamos. Nós que somos os senhores deles, viramos seus escravos. E isto na vida de fé é o fim. Portanto, cuidado para não vendermos o Senhor. Cuidado para não perdermos o Senhor. Cuidado para não estarmos entre aqueles que apontam o dedo para a cruz e diz: o Senhor vê tudo isso e não faz nada. Porque Ele é capaz de nos dizer: quando eu quis fazer, tu não me deixou. Quando eu quis estar entre meu povo, tu fechaste a igreja e ainda aplaudiste como uma medida de segurança. E dezenas daqueles fiéis, verdadeiramente fiéis, ficam ajoelhados em frente a portas fechadas. Nunca, como neste momento, a história revelou quem são os verdadeiros e falsos sacerdotes, quem são os verdadeiros escribas e quem são os falsos escribas, quem são os verdadeiros mestres da lei e os falsos mestres da lei. Me recordo, queridos irmãos e irmãs, que há bom tempo atrás havia colegas, não só daqui, mas de vários lugares, que estavam insistindo para que o Papa Francisco autorizasse a ordenação de quem quer que seja, homem, mulher, índio, barata, para que atendesse a Amazônia. Estes mesmos foram aqueles que disseram quando fecharam as igrejas. Aliás, esses mesmos diziam: tem que ordenar quem quer que seja,
porque o povo precisa e tem direito à missa. Foram estes mesmos, sem exceção de nenhum, se um dia precisarem eu dou os nomes, que disseram: tem que fechar as igrejas para salvar vidas, a missa não é tão importante. Aí estão os falsos doutores da lei, os falsos escribas, os falsos pregadores. E o pior é o povo de Deus, baratinado com tudo isso, concorda. Sinal de que já não é mais povo de Deus. Acha que a culpa é sua. É aquilo que em psicologia e psiquiatria se diz síndrome de Estocolmo. Foram sequestrados e depois ainda disseram: mas a culpa, o sequestrador não tem culpa, eu que tenho culpa de ser sequestrado. O pobrezinho é uma vítima da sociedade. Nós vivemos numa sociedade assim de síndrome de Estocolmo. As vítimas se sentem culpadas. Cuidado, isso leva à demência, à loucura mais profunda. A palavra de Deus nos é clara, e eu sempre tenho dito para quem quer ouvir, que o mundo é um grande hospício. O mundo é um grande hospício. Nós estamos nele. Nestes tempos de pandemia, de loucuras, apenas as tampas, as portas e o telhado foram arrombados e os loucos estão aí, governando, fazendo e agindo. Cuidado para que não estejamos assim, sendo levados pelos loucos, pelos doentes, pelos malvados a abandonar o Senhor. Tudo isso nós podemos nos perguntar: o que tem a ver com o dia de hoje? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Quantos que saíram para saudar o Senhor e reconhecê-lo, e foi dito: não vai, é perigoso, salva a tua vida, não vai que é perigoso. Tá bom, não vou saudar a Cristo, não vou honrá-lo, não vou adorá-lo, não vou bendizê-lo com meus irmãos, mas eu tenho que ir no mercado comprar para comer. Ah não, isso pode, isso não tem problema. É igual, é a mesma situação. É para isso que se diz que nós devemos tomar o Evangelho, tomar a Sagrada Escritura e atualizar na nossa vida. Ainda não percebemos a loucura em que estamos vivendo? É pelos métodos de loucura e de inversão de culpa que se muitas vezes os manipuladores, os sociopatas, os psicopatas dominam governos, nações, povos, municípios, estados e igrejas. Eles tomam de assalto, eles vão fazendo a sua trama devagarinho, para que ninguém perceba. Quando viu, dão o bote. E o povo de Deus parece estar dormindo. Acorde, povo de Deus. Acorde, porque o Senhor está querendo passar entre nós. E não estão deixando que nós o louvemos e adoremos em público. Onde estão as nossas procissões? Foram canceladas. Onde está o nosso louvor do Domingo de Ramos nas ruas? Foram cancelados. No próxima quinta-feira, dia da instituição da ceia do Senhor, dia da instituição do sacerdócio e dia da instituição do lava-pés. O lava-pés foi cancelado. Vai que alguém tem um vírus no pé, né? Então vejam o grau de demência e de loucura. Aqui chegamos. Sexta-feira Santa, o beijo da cruz foi cancelado. Vai que o crucifixo tenha um vírus. Vai que a boca de um leve para o crucifixo. Quanta loucura! E nós assistimos isso tudo passivamente. Eu prefiro uma palavra mais bonita para passivamente. É mais dura. As palavras mais duras geralmente dizem a verdade. Bovinamente. Como bois. Nós assistimos isso tudo como bois. E o destino do boi é o abate. Não é outra coisa. Ou o povo de Deus se levanta para defender seus direitos diante de Deus, ou então tudo vai acabar. E depois não adianta reclamar. Quando Cristo foi preso, onde estava o povo de Deus, que não foi atrás e quebrou aquela prisão e deu um pau naqueles guardas?
Onde estava? Todos acovardados, inclusive os apóstolos. Onde estava? E assim se repete na história da humanidade o drama de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós sabemos que esta celebração do Domingo de Ramos, que a primeira parte é o louvor do Cristo que vem, do bendito que vem entre nós, e a segunda parte, que é a entrega do Senhor por nós, não termina aí, não morre na casca. O Senhor há de ressuscitar. Queremos pedir ao Senhor que ressuscite em nossos corações, que nós deixemos o Senhor ressuscitar, para ter uma fé viva, verdadeira. Lembrando das palavras do Senhor, ainda esta semana: aquele que perder a sua vida por causa de mim, há de salvá-la. Aquele que quiser conservar a sua vida, vai perdê-la. Peçamos ao Senhor que abra o nosso coração para darmos verdadeiro testemunho dele. Que assim o Senhor nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.